Olá, boa tarde, como que vocês estão? Estamos nós aqui, estou eu aqui em mais uma live hoje aqui no Instagram, trazendo para vocês uma visita muito especial aqui. Eu falo que a live hoje é trazer as pessoas para dentro da casa da gente, é entrar na casa das pessoas. Então eu tô aqui na minha casa esperando a visita da doutora Lucéia Souza, que é uma doutora em nutrição, especialista em comportamento humano, que vai trazer pra gente o assunto da alimentação como estratégia de autocuidado. Eu estou muito feliz com a presença da Lucéia aqui. Eu a conheci num curso alguns meses atrás e eu venho acompanhando o trabalho dela. Até agora há pouco ela lançou um desafio super legal e eu acompanhei o desafio. E eu vejo que ela é uma pessoa incrível, com muita experiência, mora lá na Itália e tirou um tempinho da sua agenda para falar com a gente sobre alimentação. Então aproveitem essa live para que vocês possam entender um pouco sobre o autocuidado, né? Essa palavra autocuidado tem se falado muito hoje em dia e poucas pessoas sabem o que é o autocuidado. E muitas não praticam ainda. Então receber a doutora Lucéia aqui nesse momento para falar com a gente a respeito de autocuidado, de alimentação, é de extrema importância. Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida da nossa morada, né? O nosso corpo é onde a gente mora, é a nossa casa, a nossa primeira casa. Então é importante a gente cuidar com carinho, com amor. E a alimentação, o que você coloca para dentro de si, faz muita diferença para a sua saúde física e mental. E aí, conforme a doutora for falando, eu vou também colocando algumas coisas, porque dentro do meu processo de desenvolvimento e de mudança de vida, a alimentação, esse processo com relação à alimentação foi o que me trouxe maior gás e maior motivação e saúde para conseguir tomar todas as decisões que eu precisava tomar. Então esse assunto é muito importante e é uma honra ter a doutora aqui com a gente para poder estar falando. Eu vou deixar essa live gravada, mas eu também vou deixá-la gravada depois lá no YouTube, no meu canal, para as pessoas que já estão acostumadas a me acompanhar por lá. Porque, na verdade, eu faço live aqui, mas as minhas lives, elas ficam todas lá no YouTube e no Facebook, que é o meu público maior, né? O meu público que me acompanha há um ano é o meu público do Facebook. Então agora que eu tô começando assim utilizar o Instagram para a área profissional, porque toda a minha história tá concentrada muito mais lá no Facebook, que eu tenho grupos de apoio, que eu acompanho tantas mulheres mais do que aqui no Instagram, tá? Então a gente vai fazer a live aqui, mas eu vou salvar a live depois e vou colocar lá no meu canal do YouTube para que vocês possam ter acesso e até para a doutora também distribuir para as pessoas que precisarem. No caso, esse meu público que eu digo são mulheres que vivem ou viveram relacionamentos abusivos. Quando você está num relacionamento abusivo, a questão do autocuidado não existe, porque você esquece totalmente de você. E o primeiro passo para você conseguir sair é o conhecimento. Você conhecer e saber que você está numa relação abusiva. O segundo passo é você começar a cuidar de você. Porque se você começar a praticar o autocuidado, você vai começar a encher o seu tanque de amor próprio. E quando você enche o seu tanque de amor próprio, você começa a pensar com mais clareza e começa a sair das distorções que os traumas do abuso trazem para a mente da pessoa que está sofrendo com o abuso. Então o autocuidado ele é essencial na tomada de decisão. Então vamos chamar a doutora para entrar, né? Nesse horário aqui. Olá! Oi, oi, oi!
bom? Seja tudo bem? bem-vinda! Obrigada. Aí colocando o filtro que sem querer entrou, deu tudo certo. Tudo bem, Lucéia? Prazer te receber. Tudo e contigo. Tudo Prazer. bem, tudo bem. Seja bem-vinda, tá bom? É um prazer ter você Muito aqui. obrigada. A gente não teve a oportunidade de se conversar, né? A gente se conhece lá no grupo de mentoria, fizemos curso juntas, Exato. né? E acho que você conheceu um pouquinho da minha história, porque eu cheguei a contar lá nos grupos, né? Falei um pouquinho porque que eu decidi escolher esse nicho para trabalhar. E como eu disse, as minhas meninas, elas concentram muito mais lá no Facebook, por conta de eu Uhum. participar há mais de um ano da assistência para elas em vários grupos. Então, agora, nesse momento, que eu estou utilizando o Instagram. Então, por isso que eu vou salvar a nossa live e colocar lá no YouTube, que aí elas podem Uhum. aproveitar depois lá, tá? Seja Perfeito, perfeito. bem-vinda. Aí eu gostaria que você se apresentasse, né, pra Pode gente. deixar. Então, eu estava te escutando aqui desde o início. Muito legal esse teu trabalho. Parabéns pelo teu trabalho, antes de tudo, né? E como a Elaine falou, nós nos conhecemos lá no grupo de mentoria, um grupo que a gente participa, da Dani Teixeira. E eu sou a Lucéia Souza, sou nutricionista, sou mãe da Isabela também. Eu sempre agora. Ela entrou nas minhas apresentações. Ela é uma menininha linda de 2 anos. E eu moro no sul da Itália, numa cidade chamada Baronice, uma cidade linda, bem pequenininha, bem do jeito que eu sempre idealizei morar, né? E conheci meu marido aqui, vim morar aqui em 2013, conheci meu marido, e só que a gente ficou enrolando, e aí em 2018 eu vim definitivamente para cá. E desde então comecei a atender online, trabalhar online, e o meu nicho é emagrecimento. Eu trabalho com mulheres. E o que tu estava falando com relação ao autocuidado, ao resgate da autoestima, tem tudo a ver com a questão da alimentação, que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, já vou antecipar que quem ficar com dúvidas, quem não está assistindo, for assistir depois, pode mandar as dúvidas para ti, ou pode me mandar no direct do Instagram que eu respondo todo mundo. Então, tá. No meu, sabe, eu disse que no meu processo, quando eu paro assim, eu penso, né? Porque as pessoas me perguntam como que você conseguiu. E até para montar o meu curso, né? O Top Fênix, que é o curso que eu faço, o grupo de mentoria, eu fui pensando em cada passo que eu dei e fui buscando ferramentas para poder ajudá-las a partir do que eu passei. Porque o relacionamento abusivo, a violência doméstica, traz um padrão de comportamento, tanto para a pessoa que pratica o abuso, como para a mulher, né? E aí, quando eu lembro dos passos que eu dei, eu lembro que eu comecei na alimentação, né? Foi trabalhando a alimentação que eu consegui adquirir consciência do que realmente eu queria para minha vida. Foi que eu adquiri, assim, que eu consegui trabalhar a ansiedade. Foi que eu consegui aprender a esperar, né? Cada coisa na sua hora, cada coisa no seu lugar. Então foi assim, são detalhes que quando a gente pensa em fazer regime, assim, a gente fala regime, a gente não consegue saber, né? Mas para conseguir fazer o regime, eu precisei passar por todas essas fasezinhas, né? De aprender a se controlar, esperar a hora certa, né? Não é assim? Não acontece assim? Isso, é bem isso mesmo. E para a gente começar aqui, né, é um público novo, né? Eu não tenho entre as minhas pacientes mulheres que, na verdade, eu até tenho 2 mulheres agora pensando, né? Que elas sofreram um relacionamento abusivo e o quanto isso deixa marcado. Não é o meu nicho, não é a maioria das mulheres que trabalham. Eu tenho 2, para te ter uma ideia, né? Mas o quanto isso marca na vida de uma mulher, que isso vem à tona em todas as nossas conversas. E o quanto isso marca e o quanto isso influencia na alimentação, no peso, o quanto isso influenciou
bem como tu falou, né? Depois que ela conseguiu sair desse relacionamento abusivo, encontrar uma nova pessoa, se encontrar novamente, isso tudo vem acompanhando de altos e baixos com relação ao peso. E isso tem muito a ver com a autoestima, né? Porque quando uma pessoa ela está dentro de um relacionamento abusivo, a autoestima dela é anulada. Não é assim? Sim. É anulada, né? E eu acho que a gente pode partir deste princípio aqui a nossa conversa, que o que é a palavra autoestima? Autoestima é estima por si próprio. Né? E quando a pessoa ela perde a estima por si próprio, ela não tem vontade de cuidar de si mesma. Isso significa que ela vai negligenciar várias áreas da vida dela, inclusive a alimentação. E aí algumas mulheres acabam ganhando peso de forma excessiva, né? Porque para elas tanto faz, tanto fez, come qualquer coisa. E vem a questão da ansiedade, toda a questão da tortura psicológica, não tem para onde fugir, e o alimento acaba sendo a única fuga para essa pessoa. Que é exatamente isso, ela busca fugas, ela fica o tempo inteiro buscando fugas. Uhum. E como ela não consegue fazer uma fuga consciente, muitas vezes não sabe como fazer aquilo, ela acaba se refugiando no alimento. Sim. E de preferência alimentos que são gostosos, que são altamente calóricos. Isso faz com que a pessoa ganhe peso, isso faz com que ela acabe se, digamos assim, legitimando muitas vezes a fala do companheiro ou da companheira que diz que ela tá gorda, que ela tá feia, que ela tá desleixada. E um dos pensamentos é justamente esse, assim, tu acha que eu sou assim? Então agora eu vou ser assim mesmo. E acaba alimentando cada vez mais esse vício. E muitas vezes acaba entrando em outra questão, que é a questão das dietas restritivas. Porque quando ela se dá conta disso tudo, a pessoa muitas vezes acontece, não, agora então eu vou emagrecer. E entra num ciclo de dietas restritivas que acaba piorando ainda mais a situação. Porque aí vem aquela questão de vai até um certo ponto e depois desiste. Alimentando ainda mais essa questão, não, eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo sair desse relacionamento, eu realmente sou um fracasso, o que acaba minando e minando cada vez mais esse ciclo. Então, é exatamente isso, porque ela não consegue ter prazer na vida dela. Então, ela vai buscar atalhos para que ela traga o prazer. E esses atalhos são exatamente isso. Então, a gente escuta muito falar assim, eu não tenho alegria em nada, eu vou deixar de comer? Né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o meu processo de emagrecimento, eu cheguei num local e a moça disse assim, nossa, como você emagreceu? Você fez alguma... Qual foi a dieta? Qual foi o procedimento? Você fez uma diminuição de estômago? Você fez o quê, né? E eu disse, não, eu fiz uma reeducação alimentar. E ela me disse assim, então me dá o telefone onde você fez, mas eu já vou dizendo. A minha vida tá tão difícil, eu não vou deixar de comer o meu x-tudo. Né? Então, a gente percebe que a pessoa tá que a vida não tem graça. Então, eu vou colocar graça no alimento. Comendo o que é mais gostoso. A gordura, o doce. Exatamente. Né? E essa questão da palavra da autoestima, né, que eu falei no início, então a perda da estima por si próprio. E muitas vezes isso não acontece só no relacionamento abusivo, isso acontece muitas vezes quando a pessoa se casa, muitas pessoas acabam, casei, ou então a pessoa arrumou um namorado e acabou ganhando peso, casou, acabou ganhando peso, teve filhos. Muitas mulheres têm filhos e acabam ganhando peso e não conseguem perder aquele peso. Por quê? Não porque ela deixou muitas vezes de gostar dela, mas porque ela colocou a estima que ela tinha nela em outra pessoa. Ela dividiu, ela começou a gostar tanto daquela outra pessoa, que é o caso do relacionamento abusivo, né? Muitas vezes a pessoa gosta muito, muito, muito mais da outra pessoa do que dela mesma. É igual nesses casos, a pessoa teve um filho e acabou dando tanta atenção para ele, tanta atenção, que acabou deixando aquilo que era importante para ela de lado. Sabe, muitas vezes não é? Eu estava pesquisando, 80% das mulheres casadas acabam dizendo que são infelizes, né? Mas exatamente por isso, ela entra no relacionamento, ela entra com tudo, né? E deixa a si mesmo. A gente fala até que ela entra na síndrome da bela adormecida, né?
Ela entrou no relacionamento, ela dorme para o mundo todo, para o resto, né? E mesma coisa quando ela é mãe. Ela não é mais mulher, ela é só mãe, né? Tem mulheres que têm dificuldade até no relacionamento na hora que se torna mãe, porque não consegue mais ser esposa, passa a ser só mãe. Né? Exatamente. E eu acho que assim, nós temos, não gosto de trabalhar com a palavra culpa, né? Porque a gente já vive isso todos os dias, mas a gente tem uma influência muito grande tanto das nossas mães, porque hoje nós somos mulheres que trabalham, a maioria das mulheres, né, trabalham fora. E o que acontece? As nossas mães não. E aí elas ficavam dentro de casa. Então a gente tem aquela pressão de ser uma ótima mãe, de dar conta de tudo. Só que a gente tem que dar conta da nossa empresa também. E ao mesmo tempo tem toda aquela pressão da sociedade, que ao mesmo tempo tu tem que estar bonita, tu tem que ir na academia, tu tem que dar conta. E agora com essa pandemia ainda piorou a situação, né? Mas voltando aqui para essa questão dos relacionamentos abusivos, né, que eu estava falando, que é essa questão que tu acaba dando mais atenção para outra pessoa. O meu público, por exemplo, algumas pessoas dizem, Lucéia, eu quero emagrecer, e um dos motivos que eu pergunto, tá, mas por que tu quer emagrecer? É justamente esse, eu quero emagrecer porque eu perdi a minha autoestima, eu quero recuperar a minha autoestima. E aí eu falo para elas que não é esse o caminho realmente é o contrário. Por quê? Tu tem que ter autoestima para te conseguir emagrecer. Porque a gente não cuida daquilo que a gente não gosta. Então, o caminho tem que começar a te namorar. O caminho é tu começar a gostar de ti mesmo. Eu estava aqui tomando água e eu uso sempre esse exemplo. Se tem um cactus ou uma planta feia ou uma outra planta que tu não dá a mínima bola para ela na tua casa, o que tu vai fazer? Tu não vai querer cuidar daquela plantinha, tu não vai querer dar água para aquela planta. Agora, se é uma orquídea, se é uma planta rara, se é uma planta bonita, tu vai lembrar de dar água e dar na quantidade certa e nos horários certos. A mesma coisa um animalzinho. Se tu tem um animalzinho de estimação em casa, tu vai querer cuidar daquele animalzinho ali. E a gente faz isso com um animalzinho de estimação, a gente faz isso com os nossos filhos, a gente faz isso com os nossos parceiros, mas muitas vezes a gente não faz pra gente mesmo. Porque uma das grandes coisas um dos grandes problemas das pessoas que querem emagrecer é tomar água, que é uma coisa simples. E aí tu tem que parar para pensar, eu tenho que sair de um relacionamento abusivo, que é uma coisa terrível. Muitas das mulheres, elas dependem financeiramente, emotivamente do parceiro, mas é o que tu falou, né, Elaine? Talvez não precisa fazer tudo de uma vez, mas em pequenos passos. E essa questão do autocuidado talvez seja um pequeno passo. E dentro deste pequeno passo são pequenas coisas, como, por exemplo, tomar água. Sim. Né? São pequenas coisas, um passinho de cada vez, sem se cobrar, e começar a trazer o amor por si mesmo. E amor é diferente de ser vítima. Né? O amor é diferente de ser vítima, porque quando eu me coloco no papel de só ser vítima, muitas vezes eu não consigo encontrar solução. Mas quando eu me coloco no papel de vítima que está procurando uma solução, eu começo a enxergar que, opa, tem alternativa aqui. E como tu falou, talvez a alternativa seja o autocuidado. Então, a mulher, o relacionamento abusivo, ele acompanha muito a culpa, né? Por conta de tudo que acontece lá, ela acaba se sentindo culpada pelo término do relacionamento e tudo que acontece no dia a dia. Mas quando você fala que a atitude depende de você, você se autorresponsabiliza. Não é questão de culpa, né? Quando você para de ser vítima, você sai da criança e vira adulta. Eu falo que quando você começa a insistir numa coisa que não é para ser, é como se você fosse uma criança que estivesse brigando por uma bolacha quebrada, né? Você entra numa birra querendo que aquilo aconteça como você quer, sendo que não dá. Né? Agora, quando você olha para aquilo e fala, não, eu tô insistindo demais, eu tô dando valor em algo que não é para mim. Eu preciso parar, me olhar. Você se autorresponsabiliza. E quando você traz a responsabilidade para você, começa a nascer um empoderamento.
E com esse empoderamento é que você vai conseguir transformar a sua vida em pequenos objetivos, né? Você não precisa pensar assim, vou sair, a não ser que tiver numa situação de violência, e tem casos que a gente tem que pedir para fugir, né? Sair correndo, falar para a polícia. Mas se você está num relacionamento abusivo, ou num relacionamento tóxico e não está te fazendo bem, você olhar para você, começar a cuidar de você é o primeiro passo, né? É um passo. E aí, mesmo dentro do autocuidado, o que vai dar para fazer? Eu pego lá aquela mulher magra, bonita, linda. Mas essa daí eu não vou conseguir nunca. Então, nunca vou sair do relacionamento abusivo. Não, né? Não é assim. É um passinho, como você disse. É começar a tomar água, né? Cuidar da saúde, fazer uns exames, não é? Fazer uns exames de saúde, Exatamente. começar a tomar água, fazer caminhada. Eu coloco muito desafio no meu grupo de mentoria, né? Eu falo que eu mando elas para ação. Porque é isso, fazer pelo menos 20 minutos de caminhada por dia, né? Tomar um suco detox para poder limpar aí as toxinas do dia a dia. Exatamente. E a gente pode fazer até uma comparação da relação do detox, né? Eu vou tomar um suco detox e muitas mulheres estão no relacionamento abusivo e não conseguem enxergar isso, né? E muitas pessoas estão em relacionamentos tóxicos que muitas vezes nem é um relacionamento assim entre homem e mulher, né? Mas é algo, por exemplo, com amigos, com parentes, entre mãe e filha, e ela não se dá conta. E muitas vezes ela quer fazer um detox para limpar o corpo, mas não está fazendo um detox de pessoas ao seu redor, de pensamentos. Uma das perguntas que eu faço para meus pacientes é exatamente esse. A gente não tem uma desconexão entre a mente e o nosso corpo. São duas coisas que estão conectadas, né? Então, eu não posso simplesmente vou tomar um detox e vou melhorar. Não, não é só isso. Eu tenho que cuidar da minha mente também. Então, assim como eu quero colocar alimentos saudáveis para dentro de mim, eu tenho que colocar pensamentos saudáveis para minha mente. Né? Eu tenho que ter ações que vão me levar. Eu tenho que ler coisas que me deixam mais empoderadas. Eu tenho que estar com pessoas que me deixam mais empoderadas também, porque senão eu vou continuar naquele ciclo. Sim, é exatamente isso. Se eu não começar a limpar o que está ao meu redor... hoje eu fiz uma live sobre relações tóxicas, já às 7h15. Eu tenho um projeto todo dia, às 7h15 da manhã, tá firme e forte, não importa sábado, domingo, nada, para poder falar com elas. Porque a mulher de relacionamento abusivo, ela precisa entrar numa imersão de conhecimento. Porque eu falo que ela só escuta o que ela quer, né? Então... eu venho dizer que o relacionamento abusivo, a hora que começa a doer, ela foge de mim. Eu sei que ela vai voltar, mas eu sei que ela também vai fugir. Então, por isso que eu venho todo dia. Mas eu disse, a gente coloca na cabeça que a gente tem obrigação de se relacionar com a família e com algumas pessoas como se fosse obrigação mesmo, né? Eu tenho que... Sendo que não. Que não é porque tem um vínculo de sangue, ou porque é seu vizinho, ou porque mora no mesmo prédio que você tem que, ou porque trabalha no mesmo lugar. Claro que dentro das relações exige-se algum respeito social, mas a interação, a intimidade, você vai ter com quem realmente te agrega. Exatamente, né? E uma das coisas, voltando aqui à questão da alimentação que tu me perguntou, né? Eu anotei algumas coisinhas aqui, algumas dicas que a gente pode... Por onde começar, por exemplo, né? Por onde começar? Eu acho que uma das grandes... Um pensamento comum, digamos assim, das pessoas, quando se olha no espelho, independente se está muito magro, se está muito gorda, é não se aceitar e não gostar daquilo que está vendo, né? E aí, muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu tenho que fazer uma dieta para emagrecer. E eu diria que não é por aí que se começa, né? Começa olhando e gostando daquilo que está vendo no espelho. E eu sei que isso é uma tarefa muito difícil para quem está dentro de um relacionamento abusivo, porque a maioria das vezes a pessoa já está tão deprimida, com a autoestima tão baixa, que isso é uma tarefa quase impossível para ela.
Mas eu acredito que ainda tem uma chaminha lá no fundo que vai ajudar a olhar para aquele rosto, olhar para aquela história precedente de tudo que ela passou e ver que tem sim, ela pode voltar a se amar. E não é na dieta que vai ajudar ela, mas no autocuidado. E quando eu falo de autocuidado, é fazendo pequenas coisas. E uma das coisas que eu anotei aqui, uma das estratégias, é a diminuição de farinhas, diminuição de carboidratos. Não retirada de carboidrato, não dieta rigorosa, não deixar de comer o pãozinho, mas retirada de doces, de ficar toda hora beliscando biscoitos, salgadinhos, chocolates. Por quê? Porque tudo isso, né, esse excesso de carboidrato, esse excesso de açúcar circulando no nosso sangue, deixa a gente mais cansada. Deixa a gente com menos vontade de fazer aquilo que precisa fazer. Né? Então, por exemplo, uma pessoa ela se compromete a fazer uma caminhada, mas ela não mudou esse tipo de alimentação dela. E o que vai acontecer? Ela não vai ter ânimo, ela vai estar cansada, a mente dela não vai ajudar, porque também vai estar cansada. E aí, aquela prostração de ficar jogada no sofá, de ficar deitada na cama, vai só alimentar aquele ciclo depressivo que a pessoa pode estar ou que vem acompanhando ela há mais tempo, né? Então, acho que uma das estratégias é essa, assim, começar a tirar um pouco do açúcar, um pouco do chocolate, diminuindo o consumo de arroz, diminuindo o consumo de farinhas brancas e substituindo por integrais, inserindo mais cores na alimentação, né? Porque cor é vida. Cor é vida. Uma parede preta e branca, ela não traz uma perspectiva de alegria para a gente. E nos alimentos, quem não se anima olhando aquelas cores maravilhosas que está disponível na natureza? Isso já dá ânimo, isso transmite luz. E eu achando que era preguiça. Não, não é preguiça. Às vezes pode ser preguiça também. A gente costuma mesmo classificar alguns comportamentos nossos, né? Eu não gosto. Eu escuto muito isso, elas me dizendo. Eu não gosto disso. Ou eu tenho preguiça, ou eu não tenho vontade. Eu chego tarde do trabalho, eu não vou fazer isso. Só que, na verdade, por trás disso, tem outras coisas. Tem realmente a fonte, né, do problema. E pode ser alimentação. Exatamente. Né? Pode ser alimentação. Pode ser. E também, às vezes, uma autossabotagem, né? A gente nem vai entrar nesse termo aqui. Mas pode ser uma forma de se autossabotar. Mas é tão legal se desafiar. Assim, até coloquei no meu Instagram esses dias uma coisa que a gente tem muitas crenças com relação à alimentação que muitas vezes nem são nossas. Às vezes a mãe diz, ela não come brócolis, ela não come cenoura, ela não come isso, não come aquilo. E a criança, ela cresce, tu cresce achando que tu não gosta mesmo. E eu sei disso porque, por exemplo, o meu marido disse que ele não gostava de polenta. Aqui na Itália, aqui no sul, por incrível que pareça, né? Eles não comem, não têm o hábito de comer polenta, assim como no sul do Brasil. No sul do Brasil tem muitos italianos, então a gente consome muita polenta frita, polentinha com molho e tudo mais. E os italianos do norte, aqui da Itália também. Como eu moro no sul e meu marido é do sul, ele nunca comeu polenta na vida dele. E ele disse para mim, eu não gosto. Eu falei, mas tu já comeu alguma vez? Ele falou, não, eu nunca comi. E ele comeu e ele gostou. Então, isso acontece muito, por exemplo, com essas pessoas que tu falou, eu não gosto, mas a pessoa nem experimentou. E eu acho que isso também, essa coisa de experimentar coisas novas, pode ajudar a descobrir o quê? Que o mundo não é só aquele mundo que tu vive. Existe um mundo maior, existe mundo lá fora, existe vida lá fora. O mundo ele não está restrito àquela pessoa que está ali contigo e o mundo não está restrito ao arroz e o feijão e a massa que tu come todos os dias. Tu merece coisas melhores e a natureza te oferece coisas melhores, né? E não significa que você vai ficar sem coisas boas, né? Também é uma crença da dieta achar que você não vai mais comer as coisas que você gosta, você vai abrir mão. Né? Uhum.
E ainda falando assim das cores, né? As cores elas ajudam muito, 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 porque tem fitoquímicos dentro daquelas cores que vão te ajudar também a ter mais saúde, a ter mais autoestima. Por quê? Porque quando tu prepara a tua refeição, isso é uma outra coisa importante, quando tu prepara a tua alimentação e tu vê aquele prato colorido que tu preparou, é uma forma de autocuidado também. Quando eu sento e eu vejo aquele prato colorido, bonito, sabe? Dá uma vontade, a gente come com os olhos. E ainda tu diz, nossa, eu preparei isso para mim. Preparar a própria refeição é uma forma de autocuidado também. E não simplesmente pegar o telefone, hoje eu tô com preguiça de cozinhar. Hoje eu não tô afim, vai lá e pede um fast food, ou pede um iFood, ou pede usa, né, uma coisa congelada, que muitas vezes é rico em gordura saturada e outros alimentos que só vão contribuir mais para diminuir o teu sistema imunológico. E aí entra uma outra coisa da nutrição também, que é a questão intestinal, tá? Por quê? Porque a gente sabe, tem várias pesquisas já comprovando que a nossa serotonina, uma grande parte da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que deixa a gente feliz, é fabricado no intestino. Então, se tu começa a cuidar da tua alimentação, inserir mais fibras, tomar mais água, fazer uma atividade física, tomar iogurtes, comer alimentos mais magros, carnes mais magras, vão contribuir com que a tua microbiota intestinal comece a produzir mais serotonina, consequentemente tu vai se sentir mais disposta, mais feliz e talvez te ajudar também a sair deste labirinto que talvez, né, a pessoa não está conseguindo encontrar a saída, né? Então, incrível como o alimento ele tem essa capacidade também, mas a gente muitas vezes não enxerga, né? Sim. E é assim, eu sou prova que realmente você tem razão, né? Porque a gente vai começar a produzir assim as químicas que vão ajudar a gente a controlar os danos do abuso. Exatamente. Vai controlar os danos do abuso. Isso. E aí, falando em abuso, né? É incrível como a gente não... Claro que a gente não pode comparar uma coisa com a outra, mas a gente pode pensar. Eu sou abusada, né? Eu sou abusada emocionalmente, mas o que eu estou fazendo com o meu corpo? Será que eu não estou abusando dele? Será que eu não estou abusando dele também? Quando eu abuso, quando eu como muito carboidrato, eu não estou abusando do carboidrato, a gente usa essa terminologia. Sim. Né? Então, será que tu também não está sendo abusadora? Será que tu não está sendo cúmplice dessa história quando tu acaba confirmando o que o abusador diz, que tu come mal, que tu não te cuida, que tu é muito magra, que tu é muito gorda? Até na fuga, né? Essa fuga que eu busco o alimento, eu tô sendo cúmplice do que ele diz a mim. Sabe, Cé, você falou uma coisa que, assim, eu acredito que a liberdade da mulher, ela tem que ser muito falada, é muito importante. Eu também não sou a favor de procedimentos estéticos ou procedimentos que fazem aí, né, você se tornar outra pessoa. Sou a favor da alimentação saudável, do esporte, sim. Mas também existem algumas ideologias, né, que as pessoas se colocam, que você tem que ser quem você nasceu para ser. Né? Mas de uma forma tão ideológica que faz a mulher, às vezes, parar até de olhar para ela. Porque, eu sou assim, né? Eu sou assim e eu quero ser assim. Então, tem algumas ideologias que acabam incentivando mais ainda e reforçam mais ainda a mulher permanecer naquela situação. E a gente sabe que a escolha, até você não fazer nada, é uma escolha. Exatamente. Não é? Então, é bem isso mesmo. Se você não for cuidar do seu corpo, que é a sua morada, né? Que é onde você passa a sua vida, desde que você está na barriga da sua mãe até a morte, qual casa que você vai cuidar? E não estou falando de estética, mas estou falando de saúde. Não é? Exatamente. E para sair de um relacionamento abusivo, tu vai precisar de saúde. Tu vai precisar estar bem contigo mesmo, tu vai precisar de
ter saúde para ter ânimo, porque muitas vezes a pessoa vai ter que sair, e muitas mulheres que são dentro de um relacionamento abusivo, elas são dependentes financeiramente. E isso é uma das grandes causas que fazem com que elas fiquem dentro daquele relacionamento. E aí, quando ela sair, ela vai ter que procurar uma fonte de renda para ela conseguir sobreviver. E para isso, ela vai precisar o quê? Estar bem disposta, estar com saúde, estar com a saúde em dia, com o sistema imunológico em dia, já que a gente fala tanto de Covid também, né? Então, é essa preparação que tu falou, que tu começou a construir na tua mente, como que eu vou sair dessa situação? Ah, são pequenos passos que eu vou começar agora a dar. Claro, Na que como tu verdade, falou. olha só, eu nem sabia, né? O que eu cheguei numa fase que eu falei assim, não, cansei de cuidar dele, vou cuidar de mim, né? Eu ainda não entendia muito bem. Quando eu relato a minha história, as pessoas não acreditam, mas é exatamente isso. Eu levei 7 anos entre a virada de chave e a saída, né? Então, esse processo de autoestima e de amor próprio, eu demorei até eu entender o que estava acontecendo. Mas foi assim, eu cansei de cuidar, eu cansei de fazer pelo relacionamento. Quando eu percebi que não sabia, eu não sabia mais que rumo tomar. Antes de decidir sair, eu pensei em cuidar de mim primeiro, né? Então eu vou começar a cuidar de mim. Só que o cuidar de mim me trouxe clareza, né? Me trouxe a realidade como ela era e não mais como eu vinha vendo há tempos. Sim. E como que foi esse processo, assim, com relação à alimentação? Tu começou passo a passo? Tu tinha problema de peso? Como é que era? Eu pesava em torno de 110 quilos, né? Hoje, hoje eu peso 75, se eu não me engano, meu último peso. Eu sou bem alta, né? Eu tenho 1,78 m, então eu sou bem alta. E eu, assim, eu acho que eu usava o número 54 de roupa. Para mim era um desânimo, né? Comprar uma roupa, entrar numa loja. Eu dizia assim, eu não gosto dessa loja, não gosto dessa loja. Mas é porque eu queria usar outras roupas e não achava, né? Não me encaixava. Ainda naquela época estava começando essa questão da moda aí para pessoas mais gordinhas. E eu, assim, ele falava várias vezes, né? Usava muito a palavra hipopótamo, né? Para se referir a mim. E aquilo fazia com que eu comesse mais. E coisas tipo assim, às vezes eu ia encontrar com alguém, tinha uma pessoa da minha família que toda vez que me encontrava, olhava para mim e falava assim, nossa, eu vi você outro dia, você estava de 8 meses, agora você já deve estar de uns 20, né? Então, comportamentos abusivos, né? Que existem pessoas assim, infelizmente, que vão, em vez de ajudar, vão trazendo a gente para baixo. Só que também tem o autossabotador nosso e tem essa cumplicidade de você olhar para você, para aquilo que a pessoa falou, olhar para você, ver que realmente é, e aí você ainda querer provar que não e comer mais ainda e comer mais ainda, né? Então, o que eu fiz? Aquele comportamento. Exato. Exatamente. Só que eu só consegui começar a acordar quando meu filho foi embora. Ele foi estudar no Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo. Quando ele foi embora, eu falei assim, e agora? Fiquei aqui sozinha, né, com ele, o que eu vou fazer da minha vida? E aí foi que a minha cabeça começou a entrar em parafuso. E eu falei assim, não, agora chegou a hora de eu olhar para mim. E aí eu procurei, eu já tinha tentado um monte de regime, mas essas dietas rápidas. Eu ia lá e queria fazer tudo rápido. Dessa vez eu falei assim, não, dessa vez eu vou para emagrecer 1 quilo. E aí, quando eu cheguei lá, ela colocou a propostinha dela lá para emagrecer 3 quilos. E eu coloquei na minha cabeça, não, né, na minha mente, é só 1 que eu preciso. Né? Nesses 15 dias que ela me colocou 3, eu vou me colocar 1, né? Que eu sei que eu vou dar conta. Eu tinha a minha alimentação era muito lanche, muita Coca-Cola, era muita coisa. A minha família tem supermercado, né? Então, assim, era muito difícil o controle. Então, eu coloquei na minha cabeça que era 1. E o que eu fiz? Eu não cheguei com a força e com a coragem. A partir de agora eu vou tomar detox, eu vou tirar tudo a roça. Não.
Eu comecei assim, eu tinha o costume de comer 2 pães de manhã. Eu passei a comer um, né? Mas não passei para outro tipo de farinha. Eu comecei a um pão. Eu tinha costume de tomar refrigerante. E aí eu coloquei uma média, que eu ia diminuir por semana, por dia, né? E eu fui, até que eu zerei todo o refrigerante. Quando eu cheguei lá com ela e comecei a caminhar. Na escola que eu trabalhava tinha jazz e as professoras organizaram um grupo de jazz. Eu comecei a ir no jazz, né, com elas. Tudo com Uhum. sacrifício, Lucé, porque ia buscar, ia me levar, depois falava coisas, né? Coisas que só mulher de relacionamento abusivo sabe. Com muita energia, com muita dificuldade, mas eu ia, tava lá. E aí, quando eu cheguei de volta no retorno, eu não tinha emagrecido os 3, nenhum. Eu tinha emagrecido 4. Que E aí, o que legal! eu fiz? Eu distribuí no meu dia como seguir o cardápio dela. Ela elaborou um cardápio desses cardápios de grupos, né? Então, eu comecei a Uhum. inserir na minha alimentação a verdura, o legume e comecei a tirar. Mas eu fui tirar aos poucos, né? Eu não fiz aquela loucura que é. Aquela coisa drástica, né? Porque, sabe, eu não sei o que eu penso, assim, o corpo da gente é como sair do relacionamento abusivo. O alimento é a mesma coisa, né? Se você para com Foi o tudo, que a gente estava falando lá no início, se né? você para com tudo drasticamente, o teu corpo sente, né? A mulher que ela tem que sair do relacionamento abusivo, assim, obrigada mesmo, porque ela é espancada, porque ela tem que sair fugida. Uhum. Aquilo para ela arrancar é muito difícil. Tem questão de rotina, tem questão de cérebro que está acostumada com aquilo, química cerebral, tem muita coisa envolvida, né? Hábito de vida. Uhum. E aí, se você entra nessas dietas rápidas aí, que você tem que parar tudo, por isso que você tem dificuldade. E se você já vai para a dieta pensando que você vai ter que tirar tudo da sua vida que você gosta, também você vai se dar mal. É tudo autossabotagem. Agora, quando você pensa em inserir coisas novas, né, para que você se torne mais saudável, você já automaticamente você já vai entendendo que você precisa delas, o teu corpo vai entendendo. E aí devagarinho você vai tirando aquilo que é necessário tirar. Então eu fui por Uhum. pequenas metas, né? Em poucos meses eu já tinha emagrecido 18 quilos. Né? Viu Os só? 18 primeiros quilos foram assim muito rápidos. E dá para perceber que talvez não esteja errado, mas o que eu percebi aqui que a grande virada de chave foi quando o teu filho saiu de casa Forte e tu impacto percebi, emocional. e tu conseguiu voltar àquela estima que era do teu filho, conseguiu olhar para ti. E aí tu fazia isso não pelo teu filho, mas tu fazia por ti mesmo. Isso. Porque quando a gente está num abuso, a gente busca atalhos para a gente poder sobreviver. Então você fica por causa do Uhum. filho, né? E aí quando você vê que o filho não é seu, que ele é do mundo, né? Que chega uma hora que ele vai. E aí eu tinha um trabalho que eu amava demais, 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 mas eu já estava esgotada, já fazia 20 anos que eu estava lá e eu comecei a pensar em sair. Então eu falei, não, eu preciso encontrar um rumo meu agora. É o meu Uhum. caminho, né? E aí eu comecei pela alimentação. Foi o meu primeiro passo. E esse Que história autocontrole, linda, Eliane. e Tô esse arrepiada, muito autocontrole, legal. e esse autocontrole que eu fui adquirindo na alimentação, eu tenho certeza que isso serviu para eu conseguir sair da relação, dar um basta e poder me encorajar a ter uma nova vida. Porque eu passei mesmo a pensar em metas, pensar em objetivos, né? Claro que E isso tu levou depois para tua vida profissional também, né? para minha vida, né? Claro que não foi assim, falando Da noite pro dia. exato, como eu te falei, foram anos. Mas para eu sair do relacionamento abusivo, foram anos, né? Porque depois que eu estava bem já fisicamente, eu já estava gostando de mim,
eu ainda não tinha o tanque de amor cheio, né? Porque eu vivia aquela tecla do abuso diariamente. Então você respira e de repente tiram de novo o seu ar. Você respira, tira o seu ar. E nesse respiro que eu dei muito forte, que foi cuidar de mim e tá bem, depois que eu emagreci tudo que eu precisava, eu passei por uma estética, né? Fiz um procedimento estético que também, quando eu cheguei na minha casa e vi que eu tinha ganho, né? Fiz com um médico muito responsável, que me ajudou no processo, mais ainda no processo de emagrecimento. E quando eu olhei no espelho, que eu vi a minha juventude voltando, que eu respirei fundo e alguém veio e tirou o meu ar, aí eu caí em depressão. Porque assim, eu tinha dado muito respiro, muito, tinha feito muito por mim, só que eu todo dia... Porque, na verdade, o problema ainda estava lá, né? Eu não tinha eliminado ele. Né? Mas, enfim, eu sei, tenho certeza que essa fase, controle da alimentação, foi o que fez a diferença para mim. E depois que eu fiquei morando no Nordeste, mais ainda eu dei valor para alimentação. Isso que você disse, que é mais autocuidado do que você fazer a sua alimentação. Eu digo para as minhas meninas, o que você vai cozinhar hoje? É para você ou é para agradar as pessoas que estão dentro da sua casa? E muitas vezes a pessoa acaba comendo, para agradar, né? Ah, foi convidado para algum lugar, tem comida no meio, vou ter que comer, porque eu estou ali, né? Ou, por exemplo, até a questão de álcool, outra coisa nesse sentido, assim, a pessoa acaba comendo e tomando álcool a mais para agradar, porque o outro está comendo, para se desinibir, para pertencer àquele grupo, né? Ah, mas está todo mundo comendo, vai vir pessoas aqui em casa que eu vou servir salada. Não, tu não precisa servir salada, tu pode servir outras coisas gostosas. A questão toda aqui é saber o quê? A saciedade, o prazer e pensar que o prazer não está só ali na comida, que foi o que a gente falou no início dessa live, né? Encontrar pequenos prazeres fora da comida. Ler um livro, se cuidar, fazer um cabelo, a unha. E até dentro do pequenos prazeres. Dentro a comida no relacionamento. Porque, como você disse, eu vou servir o quê? Né? E assim, a mulher de relacionamento abusivo, ela não sabe o que é um relacionamento saudável. Porque, na verdade, quando a gente vai pesquisar, a história dela foi de muito abuso, né? Então, ela não tem muito padrão de saúde nas relações. E hoje, né? Qual o momento que eu vivo hoje? Eu iniciei um relacionamento depois de 2 anos quase de separação. E o que eu vivo hoje? Esses dias eu pensei em fazer uma comida, né? Porque eu falei, deixa eu, né, fazer alguma coisa legal. E eu fiz uma saladinha de tomate com palmito. E um purezinho de mandioquinha, uma coisa, né? Vamos falar assim, quem que vai fazer isso pro namorado? Eu fiz. Porque tu estava colocando a tua vontade ali. E isso é uma forma de colocar limites também. E ele também tá nesse processo de cuidar da saúde e tal. Então aí a gente sentou para comer uma comidinha assim, que eu fiz na hora, rapidinho ali. E assim, o sabor foi tão gostoso, estava tão gostoso, que a gente consegue ver que não é o que é com quem você tá, é aí, né? E é você aqui dentro. E quando você tá bem com você, você consegue trazer para você pessoas que vão te fazer bem também. Exato, né? Exato. Né? E a gente já tá... Falta 10 minutos aqui para encerrar, mas eu vou falar antes que eu esqueça, né? Eu acho que se a pessoa que vai assistir essa live aqui, ela vai pensar, tem uma nutricionista, ela vai me dar uma dieta, ela vai falar qual que é a dieta para emagrecer. É completamente errôneo esse pensamento, e a gente volta para o início ali. Nada de dietas restritivas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar para si e começar a ter o autocuidado. Quer sair do relacionamento abusivo? Não está aguentando mais? Começa por ti mesmo. Começa a ver o quanto tu está abusando do teu próprio corpo. Né?
Começa a selecionar o que tu coloca para dentro do teu corpo, começa a selecionar o que tu coloca para dentro da tua mente também. O processo de empoderamento para poder ter forças para sair não vai ser fácil, mas ele pode começar, assim como a Elaine falou, pequenos passos, um passo de cada vez. E a amorosidade não vai ser fácil, vai cair. Eu tenho certeza que durante esse teu caminho, tu, entre né, perdia 5, ganhava meio quilo, ganhava 1 quilo, depois perdia 2, ganhava 1. Lucé, deixa eu te e não dizer. desistir. E aquilo que você disse agora, né? Não se preocupar em tirar, né? Que nem a questão do abusador. Antes de você pensar em separar, em jogar tudo pro alto, mesmo sabendo que a gente sabe que dificilmente vai sair de um abuso para entrar numa situação saudável, mas antes de você pensar drasticamente que você vai tirar toda a sua alimentação e que você vai passar a morrer de fome, pense em trazer coisas boas para sua vida. Né? Trazer alimentos mais saudáveis, momentos mais agradáveis. Porque essa questão de fazer uma dieta muito restritiva e parar de comer tudo que gosta é também uma forma de autopunição e não vai ser sustentável e só vai contribuir para que a pessoa se sinta mais fracassada ainda, porque ela vai fazer totalmente o contrário do que tu fez. Ela vai estipular metas muito altas para ela não vai conseguir, e aí quando ela vê que o peso da balança não desce, ela vai se desestimular e vai dizer, emagrecer não é para mim. Eu realmente sou um fracasso. E isso vai contribuir mais ainda para que ela fique dentro daquele relacionamento abusivo, porque uma das coisas que o abusador fala é justamente essa frase: se eu te largar, ninguém vai te querer. Exato. Ninguém vai te querer. Então, ela pensa o seguinte, se eu não consigo nem controlar o que eu como, se eu não consigo nem perder 1 quilo, então realmente ele tem razão. E acaba alimentando ainda mais aquele ciclo ali. Então, é mais fácil, não mais fácil, não é essa palavra, né? Não existe mais fácil aqui. Mas eu acho que dá para começar, por alguma parte, começa por essa, né? Olhando o que está comendo, escolhendo, porque a gente tem escolhas. Ainda tem escolhas. Então, escolhe ter uma vida mais saudável, começa devagarinho, e aí começa a se olhar no espelho, e aí começa a ter paciência. Ontem eu li num livro que eu tô lendo e ele fala a questão do gelo, né? Que se tu coloca, foi um experimento, não lembro assim direito a história, mas era o gelo, né? A pedra do gelo, que estava ali a 27 graus e não derretia. 27 graus não derretia. 28 graus não derretia. 30 graus não derretia. 31 graus não derretia. 32 graus derreteu. O que isso mostra, né? Que se tu tá fazendo a coisa certa, às vezes é só um pulinho, 1 grauzinho e o negócio começa a se resolver. Né? A gente precisa ter paciência. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, ela chega nos 30 graus e diz assim, ó, não é para mim, não dá certo. E ela não espera, ela não tem paciência de chegar no 31, que é onde vai resolver a situação. Eu postei hoje no meu feed falando sobre isso, que para você alcançar a felicidade, você vai passar por uma jornada. Essa jornada vai doer, você vai chorar, pessoas não vão te entender, você vai precisar deixar coisas para trás, né? Mas no fim dessa jornada, você vai encontrar a sua verdade, vai encontrar o que você tanto busca, né? Mas você tem que ter força e coragem para enfrentar a jornada. Exatamente, exatamente. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui pra gente. O que eu anotei aqui, que a gente falou um pouquinho por cima aqui, a questão hormonal, né, da atividade física. Então, uma das coisas que acontece muito e a gente vê, né, nessa questão do relacionamento abusivo é o processo depressivo. Né? Muitas pessoas, elas entram, que foi exatamente o que tu falou, né, Elaine? Entrou, teve uma rasteira grande e entrou em depressão. Né? E como é que foi para te sair desse processo depressivo aí? Foi com medicamentos? Foi com atividade física? Foi com terapia? Foi tudo junto? Porque isso é interessante também, né? A gente falar aqui. Na primeira fase da depressão, medicação, né?
E eu até, é uma questão que as pessoas têm muito preconceito, mas a medicação consciente, aquela que o médico vai te receitar, vai acompanhar e vai tirar na hora certa. Mas a partir do momento que a medicação começou a fazer efeito, porque a medicação ela é uma muleta, né? Ela não vai fazer milagre. Quando eu comecei a sentir de novo a energia que a medicação estava fazendo efeito, um pinguinho de energia que eu tinha, eu não conseguia, eu corria antes da depressão eu corria. Eu já não tinha energia para correr, eu não conseguia. E aí, o que eu fiz, então? Aí eu entrei numa academia, mas com um personal, com uma pessoa para me ajudar, para me puxar, entendeu? Que é até o que eu falo que eu faço com as mulheres, né? No meu grupo no meu trabalho de terapeuta. Puxar elas da areia movediça. Então, eu fui numa academia com personal, que aí toda vez que eu ia, tinha uma pessoa. Se eu não ia, me ligava, né? Estava sempre me estimulando, que nesse momento eu não dava conta sozinha de mim, né? Eu precisava de alguém para me tirar daquela situação. E aí eu fui, eu nunca desisti. Mesmo pensando em desistir, eu nunca desisti. Sempre ia no personal. Aí conforme eu fui melhorando, eu já fui para caminhada. Quando eu parei tudo que eu fui embora, eu caminhava. Tinha dia que eu caminhava de 2 horas, sabe? Caminhava, assim, levantava às vezes 4h30 da manhã e ia caminhar de 2 horas, até mais às vezes, porque era o que me fazia bem, era o que me fazia clarear, e com isso eu tirei toda a medicação, né? Agora eu uso óleo essencial para me ajudar, eu faço uso de óleo essencial para ajudar no controle, porque quem passa uma vez a depressão tem picos, né? E eu tenho algumas questões ainda mal resolvidas aí, né? Foram 26 anos de abuso. Então, para 1 ano e 8 meses de vida. Então, eu tenho ainda, né? Então, todos os dias eu tenho também as minhas buscas. Mas é isso, né? Eu nunca desisti. Depois eu conheci a yoga também. No final do ano de 2019 eu conheci a yoga. Em 2020 a yoga começou a fazer parte da minha vida. A meditação Theta Healing, que eu gosto muito também, é uma coisa que me ajuda. O Reiki também me ajuda. Eu ainda não faço essas práticas nos meus atendimentos, mas eu indico bastante, né? E é isso, né? E uma coisa que tu colocou aqui que eu achei interessante falar aqui, que é a questão de pedir ajuda profissional quando realmente precisa, né? As pessoas ainda têm muito preconceito quando se fala em saúde mental. As pessoas, elas têm uma dor de dente, elas não têm vergonha de ir no dentista, elas machucaram a mão, elas não têm vergonha de ir no médico. Às vezes a pessoa está com fungo na unha e vai no dermatologista para resolver. Mas ela está triste em um ponto demasiado que, né, pode ser uma depressão, e ela tem aquele estigma que se eu for no psicólogo, se eu for no psiquiatra, vão me taxar de louco, né? Então, é muito interessante tu falar isso aqui, por isso até que eu pedi para te falar, que é pedir ajuda. Existem ótimos profissionais no mercado, existem pessoas que são qualificadas para te ajudar, então, tá se sentindo assim, procura ajuda. Com certeza, uma terapia vai ser um ótimo ponto de partida para te conseguir se reconhecer novamente, trabalhar essa questão da autoestima. E não precisa achar que você vai para lá, para terapia ou para nutricionista para fazer umas coisas, algo drástico, né? Não precisa, eu vou para terapia de relacionamento abusivo porque e lá ela vai me obrigar a largar. Não, gente, não é isso, né? O que a gente vai trabalhar é essa presença em si, para olhar, começar a voltar o olhar para você, olhar para os filhos que estão ao seu redor, olhar para ver se essa família está tendo, se realmente é uma família, olhar para suas crenças, né? E eu acho que na nutrição é a mesma coisa, né? Exatamente. Olhar para os seus autossabotadores, o que está te fazendo, te prendendo aí em situação tão difícil, com tanta dor. É exatamente, bem isso mesmo. E olhar com amorosidade, né? Não com uma faca, assim, dizendo, eu não consigo, é difícil, não é para mim, e ficar se torturando.
cada vez mais. É com amorosidade, saber que vai ser um passo a cada dia, melhorando a alimentação, tomando um pouquinho de água, fazendo uma atividade física, trabalhando a respiração para trabalhar a ansiedade, para ter mais clareza, trabalhando os nutrientes, como eu falei no início ali, para trabalhar os probióticos intestinais para a produção de serotonina e tudo mais. E eu acho que é isso, né? É um caminho longo a ser percorrido, mas que é super possível. Olá. Estão pedindo uma live aqui, da Lucéia e do Fernando. Vamos fazer, seu Jorge, vamos fazer. Ai, Lucéia, obrigada pela presença, tá bom? Eu vou rapidinho agora ali, eu já vou baixar essa live, já vou mandá-la para o YouTube. Assim, com o link do YouTube fica mais fácil para a gente distribuir para as pessoas poderem ajudar o máximo de mulheres aí a entender a importância da alimentação como estratégia de autocuidado. Com certeza. E quero te agradecer por compartilhar a tua história, que eu sei que é uma história dolorida, mas é uma história que com certeza inspira outras mulheres que estão passando pelo mesmo que tu passou, né? E mostrar que é possível, que é muito, muito possível. Foram quanto? 40 quilos? 32 quilos, mais ou menos. 32 quilos e toneladas de amor próprio. Toneladas de amor próprio, isso mesmo. Né? Tá. Elaine, muito obrigada pelo convite e a gente continua em contato, tá bom, querida? Obrigada quem esteve presente e quem ainda for assistir. Beijão, tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.